Bom, pessoal, agora a gente vai ver como dar alguma funcionalidade aqui quando a gente já viu como criar, né, o componente controlado aqui, tá? Que mantém o estado e o React conhece esse estado. Agora a gente vai ver como dar uma funcionalidade aqui para o nosso botão criar tarefa para depois inserir essa tarefa aqui na minha lista, tá? Então, como que está funcionando agora? Se eu digitar alguma coisa aqui e apertar criar tarefa, ó, vocês podem não ter notado, mas ele recarregou a página ó, e até mudou a URL aqui, falou, ó, nova tarefa igual a teste. O que que aconteceu? Ele submeteu esse formulário. Ele enviou esse formulário de volta para o servidor com o valor aqui do nova tarefa, tá? Essa é a forma que os formulários funcionam normalmente no HTML, tá? Mas nesse caso aqui do React, a gente não quer mandar isso de volta para o servidor, tá? Pelo menos não dessa forma. O que a gente vai querer fazer aqui é guardar esse valor, né, que foi digitado na nossa aplicação, dentro do estado do nosso componente, tá? Então a gente vai ver como fazer isso. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho esse botão que ele é do tipo Submit. O que que isso faz? O que que isso quer dizer? Que quando esse botão for clicado, eu vou enviar o meu formulário, tá? Então, cliquei, ele submeteu e mudou o valor, tá? Isso funciona também quando eu pressiono Enter aqui, ó. Ele envia o formulário novamente, tá? Por isso, a gente não vai criar aqui alguma coisa para quando clicar no botão. A gente não vai criar um método aqui chamado onClick, por exemplo, para quando clicar no botão ele inserir a tarefa. A gente tem que trabalhar aqui no formulário, tá? Eu vou tirar aqui o action do formulário, usando aqui, né, o onSubmit, tá? É um evento que vai ocorrer quando o formulário for enviado, quando houver o submit do formulário, tá? Então, quando esse evento ocorrer, ou seja, quando o usuário clicar no submit ou quando ele pressionar enter aqui no input, que são as duas formas que a gente tem de fazer o submit nesse formulário aqui, ele vai cair nesse evento, tá? Então, eu vou criar uma função aqui, tá? Para lidar com esse submit. Function submit nova tarefa, tá? E eu vou colocar aqui no console log submit. Vamos vir aqui no onSubmit e eu vou colocar o nome aqui da minha função. Pessoal, um detalhe aí que vem lá das aulas de JavaScript, né? Espero que para vocês estarem aqui, vocês já tenham uma noção básica de JavaScript. Mas é interessante falar, né? Porque às vezes isso ainda não está bem fixo aí na cabeça de vocês. Por que que aqui no submit nova tarefa eu estou colocando só o nome da função e não chamando a função aqui, colocando, tá? Por quê? Porque se eu chamar a função aqui, o que vai ser passado para o onSubmit é o retorno da minha função, e não é o que eu quero. Eu quero passar para o onSubmit uma referência para a minha função, para que ele saiba que quando o formulário for enviado, ele vai chamar essa função, tá? Então é ele que vai chamar essa função, eu não tenho que chamar ela aqui. A mesma coisa acontece aqui no onChange, tá? E a mesma coisa acontece aqui no map, que eu só estou passando uma referência para essa função, não estou chamando ela, tá? Então, fizemos, vamos ver o resultado aqui, ó. Quando eu clico em criar tarefa, presta atenção aqui no console para ver se dá para ver, apareceu o submit e sumiu. Por quê? Porque ele apareceu o submit e ele recarregou a página, tá? Então eu tenho que, de alguma forma, evitar que ele recarregue a página. Como que eu faço isso, pessoal? Como isso aqui, o submit, é um evento que funciona de forma bem parecida aqui com o change, tá? Tem as suas diferenças, mas ele também recebe aqui um parâmetro, né, que é o evento que ocorreu, tá? E o evento, deixa eu ver se eu ainda estou com a tela aberta aqui, mas ele deve ter aqui, ó, cadê? Esse método aqui, ó, prevent default, tá?
não fazer o que faria por default, por padrão, né? Cancelar o evento. O que é isso, pessoal? Quando eu chamar essa função, esse método no evento, o prevent default, ele vai cancelar o envio do formulário. E assim eu evito que ele recarregue a página. Vamos ver isso aqui funcionando? Salvei aqui, ó, evento prevent default. Vou voltar aqui na página e agora quando eu clico em criar tarefa, ó, ele fez submit, mas não recarregou a página. Deixa eu até tirar esse parâmetro aqui. Teste. Ele fez o submit, mas não recarregou a página, certo? Assim a gente evita esse envio que não é o que a gente quer nesse caso, tá bom? Então vamos voltar agora aqui no nosso código, tá? E agora aqui no console log, ao invés de mostrar submit, eu vou querer mostrar o valor ali, tá? Aqui em cima, para pegar o valor, eu usei esse evento target.value, tá? Porque o target era o input, tá? Aqui, vocês podem achar que a gente faria algo parecido. Ah, o evento saiu do formulário, então dentro do formulário eu tenho input, eu vou pegar o valor do input. Mas lembrem-se que a gente está controlando o estado aqui desse input usando essa variável nova tarefa, os state. Então, o que está no nova tarefa é o que está lá naquele input. Ou seja, eu não preciso ir buscar o valor do input. Eu já tenho ele aqui no nova tarefa, tá? Vamos ver se é isso mesmo? Vou dar um console log, nova tarefa. Vamos voltar aqui. Ó, vou colocar aqui teste, criar tarefa. Ele mostrou o teste. Vou colocar teste 1, 2, 3, criar tarefa, teste 1, 2, 3. Tá? Então, eu tenho esse valor aqui. Funciona pressionando o Enter também? Teste 1, 2, 3, 4, Enter. Funciona. Tá? Então, eu faço o submit, ele cancela o envio do formulário lá para o servidor, tá? Mas ele executa essa função aqui e consegue mostrar o valor do nova tarefa, certo? Então, agora a gente tem que ver uma forma de mostrar o valor que eu digitei aqui dentro, né? Colocar mais o item na nossa lista. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer modificando, né? Adicionando esse item aqui nesse vetor, porque esse vetor está sendo mostrado aqui. Então, se eu adicionar mais um item, ele vai atualizar esse valor, certo? Errado, por enquanto. Por quê? Porque o meu tarefas aqui é só uma variável, né? Uma constante. E sempre que eu atualizar o componente, eu vou perder os valores que eu adicionar. Esse valor aqui vai ser reinicializado. Então, eu não posso guardar a minha lista de tarefas em uma variável comum, né? Em uma constante comum. Eu tenho que usar um estado, tá? Então, vamos comentar isso aqui e vamos criar o nosso estado tarefas. O const, vou abrir aqui o vetorzinho, tarefas, e aí set tarefas, que é a função para definir o estado, igual react.use state, e aí eu vou criar aqui um vetorzinho em branco, tá? Salvei. Se a gente ver aqui agora, ó, a lista sumiu, por quê? Porque ele tem aquele vetor em branco como estado e não tem nada lá. Se a gente quiser deixar algum valor pré-definido aqui só para ilustrar, ó, tá aqui, tá funcionando. Então agora eu já tenho aqui as minhas tarefas armazenadas em um estado do meu componente e não numa variável, tá? Eu vou tirar isso aqui, esses comentários que já não fazem mais sentido, né? Já ficaram para trás. Então agora eu tenho os dois estados, nova tarefa, que é o que está lá no formulário, né, no input, e tarefas, que são as tarefas da minha lista, tá?